Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Cláudia, da página Regências e Concordâncias. Primeiro de tudo, venho aqui fazer um comunicado para vocês que seguem o meu canal aqui no YouTube e que também seguem, né, a página Regências e Concordâncias lá no Instagram e no Facebook, que a partir de julho, né, que é esse mês que a gente está, o Regências e Concordâncias ele vai continuar existindo dentro do projeto educacional Uma Nova Educação para o Mundo Novo, só que não mais trataremos dos assuntos referentes à educação da nova era, educação 5D, no canal do Regências. A gente vai lançar um novo canal aqui no YouTube. Eu já tenho um grupo no Telegram, que depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo com o nome do canal, que virá aqui para o YouTube. E também estamos ainda avaliando, né, a viabilidade de colocar esse canal no Instagram. Não sei ainda se será uma proposta para agora ou um pouco mais adiante, um canal no Insta, mas aqui no YouTube faremos essa migração de todo o conteúdo dessa parte que trata da educação da nova era, do novo humano, da nova terra, e mais os assuntos que envolvem, né, que aí a gente fez todo aquele gancho para quem acompanhou e acompanha os nossos vídeos. Nós fizemos toda aquela parte do estudo dentro da história, relacionada, né, a tudo que foi suprimido, tudo que foi adulterado de maneira intencional dentro da história que a gente conhece como nossa história, mas que sabemos que falta muita coisa ali, né? Ou que é pior, muita coisa está distorcida ou é uma grande história mesmo, no sentido pejorativo, uma grande falácia, uma mentira. Não era daquela forma e eles inventaram um cenário com personagens e disseram que tinha acontecido daquele jeito. Para quem acompanha aqui as nossas publicações e os nossos vídeos, tem essa série lá, né, ainda no canal da Regências, mas que vão passar a fazer parte de todo o conteúdo do novo canal aqui do YouTube. Como eu falei, já existe um Telegram, e aí eu vou deixar o endereço na descrição desse vídeo. Quem sentir interesse, quiser ir até lá. Nesse grupo do Telegram, a gente trata de assuntos, todos eles voltados a essa nova consciência, né? A todo esse processo que a gente está passando desde 2020, né? Com a suspensão de todas as atividades a nível mundial, e que a gente já começou ali a ter algumas indicações de que havia algo de estranho, além daquela narrativa que estava sendo passada pra gente. E fomos ao longo do tempo ouvindo parceiros, ouvindo colegas, que hoje se tornaram colegas, né? Amigos de canais de expansão de consciência, e vimos que realmente alguma coisa de errado não estava certo. E aí o canal e eu, dentro da minha profissão, que é a área da educação, né, acabei vendo essa pequena indicação de que um dos grandes germes que existiam de todo esse sistema doente, ele reside na educação. Aliás, eu não vou aqui parecer que estou puxando a sardinha para minha brasa, só que eu vou falar para vocês uma coisa. De toda a experiência que eu tenho como professora, pesquisadora e estudante da educação, enquanto eu estava na faculdade, e hoje ainda, eu percebo que a educação, na verdade, ela é um grande núcleo de toda essa disseminação. É como se tudo começasse lá. Todas as indicações, vídeos e pessoas envolvidas nesse processo que a gente escuta, eles sempre recaem muito, né, dentro da política, dentro da própria área da saúde, do sistema financeiro,
aí eles já puxam essa parte referente à história, tudo bem. Só que assim, uma das coisas que eu venho ao longo desse tempo estudando e avaliando, eu cheguei a algumas, eu não digo conclusões porque não é um estudo que foi fechado, ele ainda está em andamento, mas eu já cheguei em algumas ideias que elas são muito substanciais e elas têm elas corroboram muito com toda essa narrativa que a gente está vendo agora, em 2020, né? Venho ao longo do ano passado, mas em 2020, a partir de janeiro de 2020, como as pessoas meio que pensaram, a chave vai virar, as coisas do ano que vem normalizam, e só pioraram, então o meu estudo, ele ganhou um corpo, ele ganhou uma força maior para que eu chegasse nessas questões, nesses pontos que são pontos nevrálgicos, eu digo. Então, uma das coisas que eu fiz dentro desse estudo que eu tô ao longo do tempo evoluindo, quando eu falo de sistema educacional, na verdade, eu já me refiro a ele equivocadamente. Porque ele não é um sistema. Né? Eu não sou formada em biologia, mas a busca pelo autoconhecimento me fez caminhar por outras áreas que eu não sou formada. Porém, por isso que a gente sempre fala do autoconhecimento e autopesquisa, né? Tanto aqui no canal do Regências, em outros vídeos, como em outros canais, é o que a gente mais escuta. Por quê? Porque isso é uma bagagem, além da bagagem cultural, isso é uma bagagem que você adquire de conhecimento para você entender o seu processo evolutivo dentro desse outro processo evolutivo que envolve o planeta. Então, realmente, é o micro para o macro. E esse micro tem que começar com a gente. Então, já começa errado quando eu penso em sistema, porque em biologia, sistema refere-se a quase como se fossem órgãos interligados que vão fazer parte daquele sistema. Então eu tenho o sistema reprodutor, eu tenho o sistema excretor, eu tenho, que hoje é excretório, se eu não me engano, eu tenho o circulatório, digestório, então eu tenho sistemas. Mas eu tenho órgãos com funções independentes e interdependentes que fazem parte daquilo para o sistema funcionar. A educação, ela não é um sistema. A educação, ela é um organismo. Dentro de um sistema. Confuso? Ao longo dos nossos encontros e de outros vídeos eu vou destrinchar tudo isso. Mas eu já vou colocar aqui para vocês até para fazer esse exercício. A Cláudia falou no vídeo sobre biologia, sobre sistema, sobre organismo. Deixa eu procurar isso. Uma das coisas que me embasaram muito, e eu fiz anotações sobre elas, que daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura sobre as minhas anotações, que é assim, se eu pegar a célula animal, eu vou ver que existem funções desenvolvidas por organelas, que são uma espécie de... Se eu pensar na célula animal como um bairro, essas organelas é o comércio local. Então, para que o meu bairro cresça, seja bom, seja um bairro bem cotado, para que ele seja um bairro bem avaliado dentro de um sistema maior que é a prefeitura, né, do município. Então, para aquele bairro ser melhor avaliado, eu tenho que contar com essas organelas, com esse comércio local, com essa vida local de forma satisfatória. Então, dentro da célula, eu tenho complexos, eu tenho mitocôndria, eu tenho lisossomo, eu tenho ribossomo, enfim, eu tenho uma série dessas organelas. Cada uma delas tem uma função específica. Essa função específica é o que faz, em conjunto com as outras organelas, essa célula funcionar de forma satisfatória, bacana.
Qualquer uma delas que deixe de fazer a sua função, qualquer uma delas, e todas elas são muito importantes, acarretará na outra ou uma carga extra da função que ela já desenvolve, ou a redistribuição do que ela deixou de fazer para outras. Grosso modo, ela sobrecarrega as demais. Eu posso até manter essa célula bem por um tempo, mas depois ela vai me apresentar um problema. É isso que acontece com a educação. A educação ela precisa de organelas, de outras subdivisões dentro dela, trabalhando de maneira efetiva. E essas subdivisões, ela não está só lá no topo. Não estou falando só de Ministério da Educação, eu não estou falando de secretarias de educação, eu estou falando de partes disso tudo. Eu estou falando de professor, aluno, conteúdo programático, sistema de avaliação, eu estou falando disso. Eu não estou jogando lá em cima. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse organismo, ele tem sérios comprometimentos. Esse organismo, numa visão bem pessimista e assim, sem a menor esperança, se ele continuar dentro dessa perspectiva, ele vai dar falência múltipla. A gente já vê isso acontecer. É que a gente não pode, assim, eu não me vejo no direito de falar ou comentar, ou aqui, de certa maneira, dar como exemplo a educação em outros países, porque eu realmente não tenho esse contato muito próximo, o que eu sei é do que eu leio, e assim, eu percebo que também tem falhas, não é 100%, mas existem coisas que eles já identificaram no passado e que hoje funciona bem. Nós nunca identificamos, nós nunca fizemos autocrítica do nosso processo educacional. Muito pelo contrário, eu já falei em outras lives, para quem acompanha as lives do Regências, tanto no Insta quanto aqui pelo YouTube, que a gente começou um sistema educacional, eu vou pensar do Marquês de Pombal para frente. E detalhe, as coisas só começaram a ter um rumo, entre aspas, educacional com a vinda dos padres jesuítas, que envolve toda uma outra questão, que também depois a gente vai falar, mas assim, é porque eles deram corpo a um sistema educacional com as missões, né? Porque eles vêm para cá com missões jesuíticas para catequizar índios, né? Éramos selvagens e eles vieram para nos catequizar. Então, precisávamos entrar no sistema, na concepção evolucionista, né? Da Europa do século XVI. Então, por isso que eles vieram para cá. Aí, o que vai acontecer? Nunca tivemos essa preocupação. E se nós nunca tivemos essa preocupação de fazer uma catarse do nosso sistema educacional, uma catarse do nosso sistema de saúde, de todos os sistemas que funcionam, esses sistemas, ou ainda que também não são, mas são organismos, né? Porque o sistema é o governo, ele é o sistema, ele é o sistema. Todas as outras coisas que tem lá dentro são as organelas que funcionam o organismo individual. Lembrando, o governo é o sistema. Então, ele é quem vai compor tudo aquilo. Então, o braço do Estado é quem faz tudo isso daí agir, mas está agindo errado. E esse organismo chamado escola, mais precisamente educação, porque a escola é uma organela, não tá dando certo. Não tá dando certo. Eu vou fazer com vocês a leitura exatamente disso que eu tô falando para vocês. E que eu acho que é válido. Porque a gente precisa compreender isso. Então vamos lá.
Eu tenho um caderno, gente, só de anotação de todas essas coisas que eu falo. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou deixar para que vocês façam essa ideia ao longo do tempo, já exercitando o autoconhecimento e a autopesquisa. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu elenquei, e que aí eu acabei dando uma definição dentro do meu conhecimento para esse organismo chamado educação, ela é, ou ainda ela tem, um papel transformador e construtor das potencialidades individuais e coletivas. Então eu tenho lá a educação. Essa educação ela recai para o indivíduo e esse indivíduo é quem vai construir esse universo. Por isso do autoconhecimento. Quando eu exercito esse autoconhecimento, eu estou desenvolvendo a educação. A educação, gente, ela não existe só dentro de escola. Não existe só dentro de faculdade. A educação você recebe a partir do momento que você nasce na sua família. É aquilo que antigamente falavam que era educação doméstica, educação primária, a primeira educação, enfim. A todo momento você vive um processo educacional, você vive esse processo como na mesma, eu não vou dizer que é idêntico, mas assim, na mesma, uma proporção muito parecida com o ar que você respira, sabe? Com a água que você precisa beber, com a comida que você tem que se alimentar. Isso é educação. Ela não pode ser enfurnada dentro de 4 paredes numa sala de aula ou num prédio gigantesco, sabe? Não existe. Eu fiz um vídeo, olha eu aqui de novo falando. Eu fiz um vídeo que tá aqui no YouTube que eu falo sobre a escola sem paredes. Tem um viés ali disso que eu tô falando agora. Você não precisa. Esquece escola, esquece universidade, esquece essas coisas. Daqui pra frente, desculpa, é muito mais um processo de autodespertar, autoconhecimento, autopesquisa, autorresponsabilidade. Gente, eu sou autônomo, eu faço. Eu tenho que ir em busca. Eu não tenho que ficar esperando, sabe? Ninguém falar pra mim que... então tá. Então a história que me contaram a vida inteira é que o Brasil foi descoberto por uma expedição onde Pedro Álvares Cabral veio navegando e descobriu aqui sem querer. E aí, ok, ele veio, fez contato com os índios, e aí ficaram amigos, e aí depois Portugal veio e colonizou o Brasil. A coisa não é assim? Então eu só sei que foi assim. Parafraseando o nosso personagem lá do Alto da Compadecida. Só sei que foi assim. Não é só sei que foi assim. Existe um porquê. Vamos buscar o porquê? O porquê vai me conduzir a caminhos que de repente vai chegar no momento que a pessoa não vai querer apontar para mim qual é o próximo passo. Então tem uma coisa aí. Então tem algum problema nesse caminho. Tem caroço nesse angu. Se você vai num processo de busca e tem uma hora que tem uma parede gigante e você não consegue transpor, não é um problema que é seu. Então, ali tem alguma coisa para construírem uma parede gigante para você não ver. E eu já adianto para você, a religião está envolvida nisso até para cima do campo eletromagnético, se ela fosse pensada como alguém, uma pessoa. Ela está envolvida nisso tudo. Ela não é só uma questão de profissão de fé. A religião, ela está envolvida em tudo isso. Eu não vou falar para vocês que todas elas, mas que elas, umas bebem das fontes das outras. As coisas não existe isenção, tá? Tem um lado que puxa. Porém, não é esse aqui, o nosso vídeo não vai tratar desse assunto nesse momento exato. Mas nosso vídeo está tratando justamente disso. Comecem a ficar espertos e atentos para as coisas. Então é assim, eu não preciso
da existência física de uma escola, de uma universidade, para que eu comece a fazer os levantamentos de questões que são importantes para mim e automaticamente para o mundo que eu vivo, para o universo. O Sócrates falava, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Essa é uma inscrição que tem no Templo de Apolo em Delfos. Então, conhece-te a ti mesmo. Então, comece o seu processo de saber quem é você, de onde você vem. Ah, eu não tenho todas as respostas. Ótimo. Enquanto você não estiver satisfeito com as respostas que você está obtendo, continue a procurar. Você vai conhecendo outras coisas, você vai ampliando o seu conhecimento. E às vezes, quando você chegar num determinado ponto, você fala, mas qual era mesmo a minha pergunta? Eu tinha que me conhecer, nossa, eu abriu tudo isso aqui para mim. Então, ok, eu faço parte disso tudo. Existe uma ideia que depois a gente vai ao longo dos vídeos, já no canal estabelecido, né, do novo canal nosso aqui do YouTube, que a gente vai tratar sobre isso. Eu não sou profunda conhecedora, gente. Eu também sou pesquisadora, eu também sou uma estudante disso tudo. Mas, assim, existem textos e um material muito rico que eu acho que vale a pena. A verdade é, eu tenho certeza que vale a pena para que todos nós façamos essas consultas, para sabermos aquilo que ninguém contou pra gente. E que se a gente ficar esperando que vai aparecer um professor para contar, gente, desculpa, esse cara não nasceu ainda. Não nasceu. Não fiquem esperando, tá? Então vamos lá. A educação, ela abre para o indivíduo essas janelas do universo. Depois eu monto uma artezinha e coloco aqui na sequência do vídeo para vocês. Então o que isso quer dizer? Que eu tenho uma ação, que é a educação, né? Ela proporciona essa ação. Eu tenho um indivíduo. Já viram como é que se escreve a palavra indivíduo? Indivíduo. É o indi do independente e duo de dois. São dois independentes. São duas forças independentes que nós temos. Eu estou falando agora como professora de português e aí eu estou pensando em formação e estrutura de palavras. Depois a gente amplia um pouco esse conhecimento. Eu tenho essa ação desse indivíduo em busca do universo, que é uni, que é uma coisa só. Então esse duo, na verdade, eu tenho dois dentro desse um. E quem é esse dois que eu tenho? Eu tenho o ser humano e eu tenho Deus. Segura, depois a gente vai falar sobre isso. A percepção da educação é o seu eu verdadeiro, é o propósito. Então, assim, quando eu me envolvo num trabalho de autoeducação, autoconhecimento é um propósito meu. Por isso que é auto. Ninguém virou pra mim e falou, vai lá estudar a teoria das cordas. Vai lá estudar o que é energia taquiônica. Ninguém falou isso pra mim. Vai fazer letras. Ninguém falou isso pra mim. Eu acho que eu já contei em algum momento de algum vídeo pra vocês que, assim, eu estava fazendo pedagogia quando eu enxerguei que eu devia fazer letras. Aparentemente, né? Nossa, é educação. Não mudou muito. Muda tudo. Muda tudo. Porque eu não queria ser uma cientista educacional. Eu não queria levantar teses e ficar atrás de uma mesa, vendo e falando de coisas que, para mim, eram possíveis teoricamente. Mas eu estava do outro lado, eu estava no real. E eu sabia que aquilo que eu estava estudando, no real, não rolava daquela forma. Ainda mais aqui, dentro de uma estrutura corrompida como o país que é tão lindo, mas que a gente sabe que é assim que acontece. Então, assim, teorias
embasamentos, correntes pedagógicas são lindas no papel. Muitas delas você não consegue aplicar. Não é nem... São fatores vários que fazem com que a gente não consegue. Mas tem o problema do sistema, que não te permite, que só te deixa caminhar, mas com uma corda amarrada aqui para te puxar para trás. E também tem a capacidade de entendimento dessas pessoas, porque muitas delas estão alienadas, já foram condicionadas, já nascem condicionadas, eu acho. Ou então dentro do núcleo familiar, o discurso ele é tão exaustivamente repetido que as crianças já chegam na escola sem querer saber muito, sem querer ir muito além, porque elas acham que elas não vão conseguir ir muito além. Ah, não, eu só vou estudar até aqui. Mesmo aqueles que vocês e eu e todos percebemos que vão até as universidades, mas muitos não têm condições de estar lá dentro, porque lá eles veem que eles não têm a bagagem para estar ali. E não é porque a universidade exige muito, não. É porque o sistema é ruim e o organismo educacional consegue ser pior ainda. Ele não é libertador, ele é aprisionador. Já falei isso também em outras lives e vídeos com vocês. Dica que eu dou, faz uma busca aqui no YouTube dos vídeos que já foram colocados aqui, sejam de lives que eu fiz, seja vídeos que eu coloquei também, de forma... dentro de um projeto educacional, vejam esses vídeos, porque vai fazer sentido muita coisa que eu tô falando agora. Vai fazer bastante sentido para vocês. Então, hoje eu vim aqui para contar parte disso que vai acontecer, desse novo canal que vai surgir, que ainda que eu trate de assuntos que vou trazer do Regências, a gente vai caminhar por um outro lado. Então aqui vai ser tratado nesse novo canal sobre expansão da consciência, despertar da consciência, mas sobretudo o autoconhecimento. Vamos trabalhar isso, vamos estudar juntos. Pode ser que eu traga um formato de aulas, tanto para vocês quanto para mim. Vamos aprender juntos. Vamos aprendendo juntos. E por isso, sintam-se à vontade de deixar comentários, de fazer perguntas. Nesse endereço que eu vou deixar do Telegram, vocês já podem entrar hoje mesmo. Quando vocês assistirem o vídeo, já pode ir para lá, já se inscreve lá no canal, fala, olha, gostei muito do vídeo, tô querendo aprender, quero despertar. Ou então, tudo isso é novo para mim, eu nem sei o que é despertar, vou ficar por aqui para aprender. Fica. Porque é assim, é um trabalho realmente de formiguinha, esse trabalho que a gente faz. Hoje em dia, todas as pessoas elas estão meio que sentindo na pele o que é o trabalho do professor. É um trabalho de formiguinha. É um aqui, é outro ali, é outro mais adiante, é um, nossa, que a gente nem imaginava que vinha e veio. Mas é um trabalho bom. Por que é um trabalho bom? Porque ele enriquece. E eu não estou falando de enriquecimento material, eu estou falando de enriquecimento humano, energético, espiritual. Porque a gente precisa do alimento do corpo e da alma também. Nunca vamos nos esquecer disso, certo? Então, tá combinado assim. A próxima vez que a gente se vê em vídeo ou live, já vai ser no novo canal. Então, fiquem atentos. Ativem o sininho lá aqui no canal do Regências e Concordâncias. Quem já é inscrito, mas que ainda não ativou o sininho, ativa para receber as notificações. Se você não é inscrito e está vindo agora pela primeira vez, se inscreve e ativa também essas notificações. E pode seguir a gente lá no Insta quanto no Face, certo? Precisa tirar dúvida? Me chama no direct do Insta ou me chama no message do Face. Não tem problema também. Só mandar mensagem. Ou quem se inscrever lá no Telegram pode me chamar por lá também. Eu vou ter o maior prazer de compartilhar com você todas as coisas que eu tô fazendo esse levantamento e fazendo esse estudo. Porque esse é o propósito da tanto página Regências e Concordâncias, quanto da professora Cláudia, quanto do nosso novo canal. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e até lá!